Senhor, na Tua presença, outra vez estamos reunidos para pedir Tuas bênçãos, mas principalmente para Te agradecer por todos os cuidados que todos os dias Tu nos dirige. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, sabemos que está aqui, que dirija os nossos pensamentos, para que nós aprendermos mais de Ti e ir contar aos outros sobre Teu amor e sobre a Tua volta que está bem próxima, para que todos possamos ir para o céu e lá vivemos a eternidade sem dor, sem morte. Isso pedimos, Senhor, fica conosco mais uma vez aqui neste culto. É o que te pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem está de aniversário hoje, irmãos? Quantos anos? Resolvi falar algumas coisas sobre a Escola Sabatina. Como iniciou a Escola Sabatina? Como iniciou o movimento adventista? Conta a história que no ano de 1852, um homem chamado Tiago White, pastor, viajando de carroça, um meio de transporte puxado por um animal. Depois de um tempo de viagem, ele resolveu descansar o animal também, e quando sentou-se embaixo de uma árvore, veio uma inspiração, e ele pegou um lápis, pegou uns papéis que ele tinha e começou a escrever algumas coisas. Um texto bíblico e algumas perguntas. Mas para que isso? E ainda colocou um título: O Instrutor da Juventude. Quando chegou no final da viagem na sua igreja, no sábado, o que ele fez? Ele distribuiu aqueles papéis para cada família. E aquela família tinha que, durante a semana, ler os textos e responder as perguntas. E no sábado seguinte, toda a congregação teria que revisar as respostas, ver se estavam certas. O que foi que ele criou ali? A primeira lição da Escola Sabatina. Aquele tempo ainda não existia ainda a Igreja Adventista em si. Era chamado Movimento Adventista. No mesmo ano, em 1852, foi organizada a primeira Escola Sabatina em Nova York, Estados Unidos da América. Vocês viram? Em 1863 foi organizada a primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi trocada de Movimento Adventista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês viram que a Escola Sabatina nasceu 11 anos antes da igreja ser organizada? Foi organizada antes. Só que só jovens e adultos participavam. Então alguém teve a ideia, em 1878, foi organizada a Escola Sabatina Infantil. E tinha um nome específico, chamada O Ninho dos Pássaros. Por que o Ninho dos Pássaros? Porque eles incentivavam as crianças a voarem, não literalmente, mas saírem pelo mundo, pregando e mostrando o Evangelho para as pessoas. Em 1890, pelas ofertas doadas pelos membros da Escola Sabatina, foi tantas ofertas que foi construído um navio. E esse navio, depois de pronto, então, partiu, zarpou pelo Oceano Pacífico e foi até uma ilha. Essa pequena ilha chamada Pitcairn, que havia só 82 habitantes. E eles foram lá, deram estudo, e quando saiu o navio, partiu, 82 pessoas foram batizadas. E essa ilha de Pitcairn, até hoje, continua com poucas pessoas, mas todos são adventistas. E na década de 1920, a igreja, como pelo trabalho relevante da Escola Sabatina dentro da congregação da igreja, que ajudava a trazer almas a propagar o Evangelho, ela foi apelidada de o coração da igreja. E até hoje, nos nossos tempos, ainda é considerado a Escola Sabatina o coração da igreja. E hoje são mais de 20 milhões de alunos. Por que alunos? Porque é uma escola em mais de 200 países. E hoje não existe no mundo congregação adventista sem Escola Sabatina, porque não funciona. Interessante, né, irmãos? Só para terminar aqui, a Escola Sabatina tem 2 objetivos. O objetivo da Escola Sabatina é a conquista de almas para Cristo, e ela conquista. E fortalecer a vida espiritual da igreja,
por meio do estudo da lição e da Bíblia. Obrigado, irmão. Esse é o papel da escola sabatina. E depois de 173 anos, começou embaixo de uma árvore, um homem escrevendo, rabiscando algumas frases em um papel. E hoje, 20 milhões de pessoas, todos os dias, oram a Deus e estudam a Bíblia. Amém, irmãos? Amém. A escola sabatina, então, é uma bênção, não só dentro da igreja, mas é uma bênção para o mundo. A gente pode dizer, feliz aniversário, vamos dizer todo mundo, feliz aniversário, escola sabatina. Tá bom, irmãos? Irmãos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em São Mateus 5,37. Lá diz assim, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Vamos ficar com esse verso na nossa mente. Novo Hamburgo, na década de 60, começou, uns irmãos se reuniram em pequeno grupo, o grupo foi crescendo, compraram aquele terreno da igreja central de Novo Hamburgo, a primeira igreja adventista de Novo Hamburgo, a central. Começou a crescer cada vez mais, começaram outros grupos de igrejas adjacentes ao redor, e formou-se o distrito adventista de Novo Hamburgo. Começou a crescer cada vez mais, então tiveram que dividir, fazer outro distrito, e veio o distrito de Canudos. Continuou crescendo o distrito, tiveram que fazer outro, o distrito de Vila Santo Antônio, qual Lomba Grande, minha igreja que eu frequento, pertence. E depois continuou crescendo, e hoje tem o quarto distrito, que é o distrito de Boa Saúde. As igrejas, 4 igrejas centrais, com as 6 igrejas adjacentes. Mas, numa cidade parecida com Novo Hamburgo, com muitos credos, muitas igrejas, muitas escolas, muita gente trabalhando, haviam 2 igrejas centrais. Um distrito, a outra de outro distrito. E uma dessas igrejas, havia lá muitos jovens, muitos membros, a igreja mais ou menos grande, mas entre aqueles jovens, uma jovem se destacava. O seu nome? Elizabeth. Elizabeth tinha o dom da música, cantava no conjunto feminino, cantava no coral. Era diretora dos jovens. Ela trabalhava muito pelos jovens, pela igreja, pelo distrito. Era uma moça espetacular. Ela não era tão bonita, mas por a sua paciência, pelo seu jeito de ser, para muitos ela parecia linda. No outro distrito, onde havia muitos jovens também, muitas pessoas também, muitos membros, entre os jovens destacava um rapaz também. O seu nome? André. Nos seus 25 anos de idade, André era diretor dos bravadores. André também era o diretor dos jovens. André trabalhava com os jovens, trabalhava com os membros daquela igreja. Era uma pessoa que dava assim, como se diz no popular, o seu sangue pela igreja. Ah, como as pessoas admiravam André. Certa vez teve um intercom, antigamente era intercom, hoje não sei como chama. Os 2 distritos se uniram para fazer uma escola sabatina, culto, uma programação no sábado o dia todo. E aquele sábado, então, todos se reuniram na igreja que André pertencia. Todos se reuniram naquela igreja. E foi um sábado maravilhoso. Na escola sabatina vieram várias pessoas dirigir a lição aqui na frente de várias igrejas dos 2 distritos. Um quarteto cantou, um solo de outro. E depois um belo culto com um pastor de uma igreja, de um distrito. À tarde foi um programa JA, onde todos participaram. E para fechar com chave de ouro, uma programação JA à noite. Naquela noite, André e Elizabeth se conheceram. Claro que já se conheciam, mas nunca haviam conversado tanto. Sentaram embaixo de um alpendre e começaram a conversar. E conversaram longamente, de repente alguém falou no microfone, na caixa de som, no alto-falante, agora todo jovem tem que ser um cavalheiro e pagar um lanche para uma moça.
E André não perdeu tempo, tomou a Elizabeth pela mão, correu até a cantina, pegou o suco, lá, azeite de uva, laranja, sanduíches naturais, e foram sentar e sentaram embaixo do alpendre e continuaram a conversar. E todos que conheciam Elizabeth, todos que conheciam André, eles diziam, isso aí, se namorarem, se forem namorados, serão o exemplo dos namorados, serão os namorados mais felizes do mundo. E naquela noite os dois começaram a namorar realmente. Não conseguiu se ver muito pelos afazeres, tanto da igreja, da faculdade, do trabalho, e só na quinta-feira à noite André conseguia visitar Elizabeth. Aí aconteceu um milagre da multiplicação. Milagre da multiplicação de amigos. Por quê? Porque os amigos agora do distrito de Elizabeth conheceram através deles os jovens, os membros do outro distrito. E não parecia mais do distrito, parecia só um distrito. Certa vez na casa de Elizabeth, à noite, aniversário de Elizabeth, todos estavam querendo participar. A casa de Elizabeth era uma casa grande, mas estava tão apertada de tantas pessoas que tinham. E no meio da festa, aquele burburinho, Paulo, amigo do casal, disse, parem, silêncio todo mundo, colocou um banquinho no meio da sala e fez André subir e disse, André, é agora. E André um tanto acanhado, rubro, não, Paulo, não vai falar. E André meteu a mão então no bolso do paletó, tirou uma caixinha de veludo azul. O que será que tinha dentro daquela caixinha, hein? Ah, vocês estavam lá? Não. Achei que estavam lá. E abriu a caixinha, a aliança. Então desceu do banquinho, olhou para Elizabeth e disse, Elizabeth, meio gaguejando, você quer noivar comigo? E Elizabeth desceu lágrima dos seus olhos, lágrimas de felicidade. É tudo o que eu queria, André. E se abraçaram e todo mundo gritou, todo mundo bateu palma, aplaudiram. O tempo passou. Agora, num domingo, está acontecendo alguma coisa estranha na igreja que Elizabeth pertencia. O que está acontecendo? A igreja está toda ornamentada de flores. Aqui atrás tem um coração todo de rosas, de flores. A igreja está lotada de pessoas. Todo mundo com roupa social. Como diz o ditado, chique nos últimos. O que será que está acontecendo? Agora você não quiser falar, né? O casamento de André e Elizabeth, ninguém queria perder. De repente entrou algumas pessoas e entrou André ao lado de sua mãe, com um smoking preto, gravata borboleta, uma faixa verde, todo orgulhoso, beijou sua mãe e ficou aqui na frente. Só que teve um detalhe. Ficou esperando Elizabeth, só que Elizabeth não chegava. Passaram-se 5 minutos e Elizabeth não veio. Passaram-se 10 minutos, passaram-se 15 minutos. E sabe que quando a pessoa está nervosa e não quer demonstrar, André começou a suar, começou a esfregar suas mãos e olhava para os amigos deles e dizia, tudo bem, demonstrando que estava mais nervoso ainda. E ele pensou, será que ela não vai vir? Será que eu vou ter que passar essa vergonha toda entre meus amigos? Não. Alguém ficou a postos. A organista ficou aqui a postos para tocar aquela marcha nupcial. E quando ele estava pensando nisso, abriu a porta. E a organista começou a tocar. Tananana, tananana, tananana. E todos ficaram em pé. E posteriormente ele disse que uma das coisas mais lindas que ele viu na sua vida foi a sua noiva entrando de branco na igreja. Ele foi lá, cumprimentou o seu sogro, vieram até a frente e o pastor fez um lindo sermão. E depois disso, todos os convidados foram recepcionados num salão que ali havia perto da igreja. E depois partiram para uma viagem. 4 anos se passaram. Elizabeth amava André.
e tinha certeza, pura convicção, que André era o melhor marido do mundo. Mas lá na igreja antes, todos que estavam lá conheciam André e Elizabeth, na hora do casamento diziam: esses aí serão o quê? Os noivos mais felizes do mundo, o casal mais feliz do mundo. 4 anos se passaram. André era vice-diretor de uma empresa, ganhava muito bem, tinha uma bela casa num bairro nobre, carro do ano, importado. Elizabeth era do lar, mas eles tinham um costume. Toda sexta-feira, Elizabeth limpava toda a casa, perfumava, ornamentava, tomava um banho, colocava um vestido, sentava no alpendre da casa, na área da frente, e esperava André para o pôr do sol. E André saía um pouco mais cedo da empresa para fazer o pôr do sol com Elizabeth. E aquela sexta-feira não seria diferente. Elizabeth fez tudo aquilo, sentou-se, só que André não chegou no momento oportuno, no momento que sempre chegava, no momento em... E ela só ficou preocupada. O sol se pôs, André não chegou. Ela entrou para dentro de casa, acendeu as luzes, ligou para o telefone de André. O telefone deu fora do ar ou desligado. Ligou então para a secretária, falou assim: olha, saiu na hora habitual. E ela está muito preocupada, quando de repente para um carro na frente. E ela, André chegou. Não era André, era Paulo, o amigo do casal, sempre risonho, mas estava com semblante triste e lágrima dos olhos. E ela disse: Paulo, estou preocupado que André não chega, fica comigo esperando ele. E Paulo disse: você direto, Elizabeth, André não chegará mais. André se envolveu num acidente de trânsito, num sinal. O carro dele teve perda total e ele teve morte instantânea. André não chegará mais. Ela se abraçou no Paulo e disse as primeiras perguntas de Elizabeth: por quê? Por que, Senhor? No sábado seguinte, André fora velado na igreja dele, na frente. Havia algumas pessoas sentadas e Elizabeth ali só perguntava: por que, Senhor? Um jovem tão bom, uma pessoa tão boa, trabalhava tanto. Por que permites isso, Senhor? Eu não consigo entender. De repente veio o pastor com lágrimas nos olhos, colocou a mão no caixão e disse: por que, Senhor? Um jovem que me auxiliava tanto, fazia tantas coisas, Senhor, por que isso? Daqui a pouco veio o tesoureiro e disse: olha, uma pessoa tão fiel nos seus dízimos e ofertas. Por que, Senhor? Veio o vice-diretor dos bravadores, um rapaz jovem ainda, mas trabalhava tanto pelos desbravadores. Por que, Senhor? E cada um que estava naquela igreja, naquele momento, eles não estavam ali com roupa especial para ver um casamento, ver um noivado. Eles estavam ali para ver o velório e o sepultamento mais tarde de um grande amigo. E cada um tinha uma interrogação na sua mente. Por quê? Por que, Senhor? Mais tarde saiu o féretro, foram até o cemitério, colocaram ali o caixão de André. Desbravadores desfilaram, conjunto da igreja cantou, pastor fez sermão, mas nada disso mais importava, porque André estava morto, frio como mármore. Quando chegou bem no final, que foram sepultar André, a multidão começou a cantar um hino tão peculiar que disse, alguém sabe, só canta o coro comigo: jamais se diz adeus ali. Conhecem? Jamais se diz adeus no eterno lar de gozo e paz. Jamais se diz adeus. E ao som desse hino, quando colocaram o caixão que fecharam a última pedrinha, Elizabeth caiu em si. E descobriram que neste mundo ela nunca mais veria André. E agora sendo levada para sua casa, embora cercada de amigos e parentes, sentia só e desamparada. E a sua casa outrora tão alegre, mesmo que ainda fosse dia e as luzes acesas, parecia tão triste e obscura. E num desespero, o que ela fez? Ela procurou aonde?
procurou na Bíblia. E abrindo a Bíblia a esmo, ela achou um versículo que diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ali diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Quando Elizabeth viu aquilo ali, leu aquilo ali, ela disse: mas eu sou uma cristã, eu sou o quê? E disse: essa vida dura tão pouco tempo, 70, 80, 90, alguns passam 100 anos, e eu vou chorar, logo Jesus está voltando, e eu vou encontrar André, encontrar meus entes queridos. A partir de hoje serei melhor do que antes, não chorarei mais, mas vou trabalhar para mostrar para as pessoas que Jesus logo vai voltar. E fechando a Bíblia, começou a cantar o hino, dizia: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. E as pessoas começaram a olhar: pô, acabou de sepultar o marido, está cantando. Aí entenderam por que ela cantava. Ela cantava porque o melhor lugar do mundo, quando está nas aflições, é estar aonde? Aos pés de Jesus Cristo. E logo, as outras pessoas começaram a cantar e acompanhar Elizabeth. O tempo foi passando. Elizabeth trabalhava numa igreja, trabalhava em outra igreja, cantava ali, cantava lá, trazendo muitas pessoas, ganhando muitas almas. Só que o tempo passava e Jesus não voltava. Todos os dias pela manhã ela acordava, olhava para o céu azul e dizia: Senhor, quando tu voltarás, Senhor? Que dia tu voltarás, Senhor? Eu não aguento mais esse mundo. Eu quero que tu voltes logo. Eu sei que parece que demora a tua promessa, mas a tua promessa é no teu tempo, não do meu. E agora, ela abria a janela com a sua voz, ela cantava aquele hino: espero a manhã radiosa, o bendito alvorecer. E cantava assim: eu espero receber meu Jesus nas praias de outro mar, mas eu sei que tu voltas. O tempo passou, Elizabeth foi envelhecendo, rugas começaram a aparecer no seu rosto, nas suas mãos, sua saúde começou a piorar. E Jesus não voltava, e ela disse: olha, teve uma grande ideia, adquirir algum dinheiro, algum banco, algum lugar, por exemplo, e quando ela pegou aquele dinheiro, foi lá no cemitério, comprou um terreno, fez um túmulo lá do túmulo de André, chamou seus parentes e amigos: olha, Jesus parece estar demorando, mas é o tempo dele. Se caso eu morrer antes, eu quero ser enterrado, sepultado à beira do túmulo ao lado de André, porque no dia que o anjo da guarda vier abrir meu túmulo, eu quero levantar, e eu quero ver meu anjo da guarda, quero ver meu Jesus no céu, e quero abraçar André, e tirar toda essa saudade que eu sinto no meu coração. O tempo passou, sua saúde piorou, e Elizabeth veio a falecer. E como pediu, foi sepultada bem ao lado do túmulo de André. André morreu jovem, trabalhando para Jesus. Elizabeth morreu velhinha. Esperou toda a sua vida a volta de Cristo. E Jesus não voltou. Mais alguns anos se passaram. E Elizabeth, misteriosamente dormindo no pó da terra,
ela escuta uma voz tenebrosa, forte e terrível, e ao mesmo tempo calma, suave e tranquila. Acorda, Elizabeth! Levanta, Elizabeth! Elizabeth abre os olhos, tem um homem alto, vestido de branco, sorrindo para ela. Ela não entende, escuta gritos, escuta choros. O que está acontecendo? Então ela cai em si e descobre, ali está o seu anjo a despertando. É a volta de Jesus. Ele deu a mão para ela, colocou ela ficou em pé. E ela diz, sabia, Senhor, que a tua promessa pode retardar, mas o quê? Nunca falha. E então o anjo pegou e tomou pela mão e foi arrebatar até as alturas de Jesus, estava na nuvem sentado, um grande trono. Mas ela lembra de quem? Ela lembra de André. Só que ela olha para o túmulo de André e o túmulo está o quê? Lacrado, fechadinho. Ela pensa, o seu anjo da guarda, seu anjo, não veio ainda o quê? O despertar. Então o anjo toma e vai para uma nuvem resplandecente, e muitas pessoas chegando, e uma grande multidão, e ela diz, olha, agora não vai dar mais. Não vou conseguir encontrar André aqui. E uma trombeta toca, e aquela comitiva sai pelo espaço. A terra aos poucos vai ficando pequenininha até subir, e passa por constelações, nebulosas, galáxias, coisas jamais vistas pelo homem, muito lindas. De repente para em um pequeno planeta. E aquela comitiva para naquele pequeno planeta, para quê? Para guardarem o sábado. Porque Ellen White diz que ninguém entrará no céu sem primeiro ter guardado uma vez o sábado na sua vida. Depois eles continuam, você verá aqui que o tempo está passando, eles continuam e chegam então nos portais. É dado para eles uma roupa branca, dado harpa, e aquela pessoa mais desafinada, pessoa que não consegue tocar nada, nem cantar, toca a harpa maravilhosamente e canta maravilhosamente o hino de Moisés e principalmente o hino do Cordeiro, como se estivesse em cima de um mar de vidro. Agora, o tempo vai passando, ela encontra pessoas que ela nunca imaginou que estavam no céu, surpresa ela tinha todos os dias, mas cadê André? Onde estava André? Então levou sua pergunta, sua interrogação até Jesus. Jesus, com um grande sorriso, levou numa sala cheia de livros, pegou um livro que estava escrito André. Quando abriu o livro, como se fosse um filme de holograma, começou a aparecer cenas, disse, eu lembro, ali é a nossa casa. Ah, lá está André trabalhando, está dando carona para a secretária. Não era carona, irmãos. Estava indo para um lugar lá, que não vamos nem dizer o nome. Olha, André está atravessando a cidade à noite, e descendo num bar lá no porão, e lá André tomava o seu uísque, a sua cachaçinha escondido. Olha os dízimos de André, ele dava só uma terça parte do dinheiro que ele recebia. Ele enganava, roubava a Deus até nos dízimos. Só que André esqueceu de um detalhe. O detalhe que nós podemos enganar nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos, mas não conseguimos enganar o quê? Nem Deus por um segundo. Aí ela descobriu por que André estava fechado o túmulo dele lá. Por que André estava no céu? Porque ele era apenas uma garrafa de bebida importada, cheia d'água vazia. É como Cristo dizia, vós sois como sepulturas, bonitas por fora, mas por dentro, até uma palavra feia, só podridão. Esse era André. 1000 anos se passaram, ela começou a conhecer pessoas que levaram ela para o céu, como por exemplo, o pai da fé, quem era? Conheceu Abraão, conheceu o homem mais manso da terra, quem era? Moisés. E foi conhecendo pessoas, mas assim 1000 anos se passaram. E ouviu de novo aquela trombeta, aquela voz forte de novo, entre na cidade. E a cidade saiu viajando pelo espaço. E de repente começou a aparecer um planetinha, começou a ficar maior, e aquela cidade desceu sobre um monte, e aquele monte se formou numa planície. E lá dentro daquela cidade, ela começou a escutar barulhos. E ela viu os ímpios ressuscitando. Não estava em glória como ela ressuscitou, como eles ressuscitaram, mas estava com as marcas de como eles morreram. E no meio daquele
Daquele povo todo, ela viu um homem muito forte. Um homem forte, guerreiro, muito alto. Ao lado dele estava André. Aquele homem era Satanás. E aquele ali era o capitão, o comandante, que André sempre seguira de verdade. Era apenas um espião dentro da igreja, no povo de Deus. Agora, aquele homem dá uma ordem, diz: vamos atacar a cidade, vamos sitiar o acampamento dos justos. Diz que naquele momento caiu fogo do céu e consumiu a todos. Cada um com o combustível com o pecado que carregava. E Elizabeth, dentro da cidade, com os vidros, com os muros de ouro, mas a Bíblia diz que tão puro que eram transparentes como vidro. Lá de dentro ela vê André num vislumbre, ainda não todo consumido pelo fogo, mas em grande agonia. Então algumas lágrimas descem do rosto de Elizabeth. Algumas lágrimas, porque ali ela estava vendo alguém que outrora ela tanto amara na sua vida. Só um pouquinho, irmão. Porque lá em Apocalipse 21, dos versículos 4 a 7, lá diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o versículo que eu mais gosto, 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém, irmãos? Irmãos, esse mundo é tão vil, a nossa vida é tão passageira, e muitos trocam essa vida por um minuto de prazer, trocam essa vida pela eternidade no céu. Muitos lá vão dizer: Senhor, quantas vezes eu levei pessoas ao batismo, quantas vezes eu preguei a tua palavra, Senhor, eu ia na igreja segunda, quarta e sexta, não falhava nunca. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas para outros ele dirá: muito bem, servo bom e fiel. Vamos repetir junto, irmãos? Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oxalá que todos nós possamos ouvir essa frase e entrarmos no gozo do Senhor, sem mais tristeza, sem dor e sem morte. E como fosse o final de um livro de conto de fadas, e viveram felizes para sempre. Amém. Senhor, mais uma vez estivemos na tua presença. Desce o teu Espírito sobre todos nós, para ver os nossos erros que fazemos todos os dias. Faça que nós não seremos como André, e sim como Elizabeth. Realmente, na tua palavra, andando nos teus preceitos, para que naquele dia não tenhamos surpresa. Para que naquele dia nós recebemos, entra no gozo do teu Senhor. E que possamos ir para o céu, todos nós aqui, e quantos mais nós pudermos levar-nos, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.